Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor, aquele que nós confiamos e nele está a nossa providência. Aqueles que depositam a total confiança nele alcançará a salvação e a vida eterna. Aqueles que ouvem a sua voz e são praticantes da sua verdade, o Espírito que é a verdade, o Espírito que testifica, água, sangue e Espírito é um só, do qual esvaziou do seu sangue e preparou um corpo, do qual fez aparição durante 40 dias e após isso adentrou o alto dos céus, aonde é a sua morada juntamente com o Pai e o Filho e o seu exército, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, ele envia, atrai até Cristo, através do Espírito, que é a verdade, que não despreza um coração arrependido e contrito, conforme ele tem nos falado, né? Como Davi andou segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias. Mas ele se arrependeu, mas também ele pagou, né, por aquele ato de desobediência. Houve uma consequência, mas Deus o perdoou e ele disse: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. A Ezequiel 18:31 diz: livrai-vos de todos os erros e maldades que praticastes contra a minha pessoa. Criai em vós um coração renovado e um espírito novo, porque havereis de escolher a morte, ó casa de Israel. Em 2 Reis 17:13, o Senhor advertiu Israel e Judá, por meio da pregação dos profetas, videntes, por meio dos ministérios daqueles que falavam pelo Espírito de Deus, porque desde muitos tempos já havia espíritos enganadores, que o próprio Deus autorizou, né, que ele dizia: vou falar mentiras e eles crerão, né? Assim Deus permitiu, Deus autorizou, vai e faça o ministério da iniquidade, porque Deus, na sua imparcialidade, né, deu ao homem o conhecimento da ciência do bem e do mal, e ele disse: agora o homem é como um de nós, né? E aqueles que empreenderam a praticar o mal se tornam deuses, né? Do qual muitos o consideram como mãe. Nós sabemos que a nossa mãe, a Jerusalém, ela é do alto, né? A mãe nossa que é livre, e ela há de se manifestar quando houver o arrebatamento, né? Por enquanto a unidade da fé é a noiva, né? E quando sim ela for arrebatada e glorificada, ela será honra, né, para o esposo, né? Porque a mulher virtuosa é coroa para seu esposo. Aí sim, como Jesus disse: aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã. É a unidade da fé que será a mãe, né, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Mas Deus, ele sempre exorta o povo a respeito do adultério espiritual, né, porque muitos têm como mãe a mãe terrena, né, a Babilônia, Israel, eles têm como a sua mãe a Jerusalém terrena, né, dentre outras crenças, né, outras religiões, que a religião, a finalidade é o religar, é a ligação de Deus com os homens, que foi perdida ali no jardim, né? E isso só é possível através do único mediador, Jesus Cristo, que adota, né, como filhos do Deus vivo. Se nós somos irmãos e irmãs de Cristo, né, nós somos filhos adotivos, adotados por Ele, e tem que permanecer, né, onde, como
interligados uns aos outros, como membros dos membros, se forma a unidade da fé, a noiva, né? Que quando ela, por mais que ela seja preparada, adornada, ela ainda não é digna do casamento. Somente quando ela adentrar as regiões celestiais, ela será glorificada, né? E realmente é digna do casamento, como ele nos diz por esses dias, que muitos são os que vão se apresentar diante dele, e ele vai dizer: onde estão suas vestes nupciais? E muitos não terão resposta, assim como Jesus nos ensina, né? Temos que estar participantes do início ao fim da fé, através das boas obras, que muitos afastaram dessas boas obras pela corrupção deste mundo. E ele dirá, por mais que queira se justificar, mas eu fiz curas em seu nome, né? Expulsei demônios, fiz libertações, apresentei louvores, fiz obras sociais. E ele vai dizer: afasta de mim, eu não vos conheço, porque a condição é nós estarmos nele e ele em nós, a videira verdadeira, né? Do qual, quando nós permitimos a poda, a limpeza, mais frutos ainda nós produzimos, né? Nós estamos sendo gerados, como ele nos disse: o meu povo cometeu 2 crimes, né? Primeiro, rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e depois cavaram cisternas, ou seja, criou-se a própria dependência, procurou se tornar independente de Deus, cavando suas próprias cisternas que não retêm a água, cisternas rachadas. Mas ele diz que estaria unindo o povo num só coração puro, né, num só propósito e espírito inabalável, que só é possível, né, através de Cristo Jesus, do qual ele juntará todas as ovelhas que não têm pastor, né? E ele está fazendo esta purificação do templo, como ele disse: a casa de meu pai é casa de oração e não casa de comércio. E ele é aquele que purifica através do fogo, o batismo do fogo, né? Que ele batiza a todos. Ele é aquele que levanta a tenda caída de Davi. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, da qual nós confiamos e o seguimos, mantendo em oração dia após dia, vigiando e orando sem cessar, para que haja essa purificação, né? Para que o propósito que nós temos para cumprir com Deus é guardar os seus estatutos e mandamentos e os praticar dia após dia, né? Porque nós temos que buscar o direito e corrigir o opressor, né? Nós temos que lutar para todos aqueles que enganam o povo, né? Para que caiam por terra em nome de Jesus, né? Quer sejam libertos, ou aqueles que perseverarem, né? Que Deus opere a justiça através do próprio galardão, porque aquele que engana, né, se torna inimigo de Deus, e ele é aquele que tudo contempla através do Filho do Homem, que o governo está sobre os seus ombros. Porque o Pai e o Filho, né, como o Espírito Santo, é um só, e eles estão unidos, né, do qual o Filho, o Pai voltou o seu coração ao Filho, né, porque o Filho, quando ele se fez carne e habitou no meio de nós, ele sentiu as mesmas emoções, né, ele passou por aquilo que às vezes Deus, como o Espírito, ele não tinha sentido ainda as emoções segundo como a nossa semelhança, né? E Cristo Jesus foi aquele que sentiu toda a dor dos homens, ele sentiu em sua carne, né, o peso do pecado, né? Ele contemplou tudo, ele sentiu. A Bíblia diz que ele chorou, né? Ele, como filho, né, ele tem a compreensão
das atitudes dos homens. Mas para ele nada é novidade, porque de geração em geração o homem continua na sua ganância, obstinado pelo sucesso, né, sendo corrompido pela própria sabedoria humana, do qual ele nos falou, que a sabedoria humana é loucura para Deus, porque Deus os apanha em suas próprias artimanhas, né? Mas quando nós estamos na dependência de Cristo Jesus, quando nós glorificamos e exaltamos o seu nome, porque somente ele é digno de toda honra e de toda glória, quando nós esvaziamos de nós mesmos, quando nós o honramos e glorificamos e carregamos a nossa cruz e seguimos, ele nos aperfeiçoa, né? Na nossa fraqueza, ele nos aperfeiçoa. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Mas aquele que se julga fraco, é nessa fraqueza que ele nos aperfeiçoa todo dia. Quando nós declaramos que sabemos muito pouco da sua perfeita e agradável vontade, ele nos alimenta dia após dia, mais um pouquinho desse alimento que nos é necessário. A sua graça nos basta para revigorarmos, né? Porque assim como ele foi crucificado na fraqueza, Deus o ressuscitou na sua força e no seu poder. E assim aquele que fala pelo Espírito, ele fala em conformidade com a força e o poder, porque não é somente a palavra, né, e sim a palavra acompanhada da sua força e do seu poder, através da sabedoria e do entendimento, porque a uns é dado pelo mesmo Espírito a sabedoria e a outros pelo mesmo Espírito o entendimento. E aquele que alcança essa estatura, a plenitude de Cristo, ele tem o discernimento, ele discerne entre o bem e o mal, ele examina as profecias, ele discerne e, através do Espírito que habita nele, intercede com gemidos inexprimíveis, ainda que não sabemos orar por palavras, mas ele é aquele que age com justiça, pois nós, como casa do Deus vivo, tornamos a própria justiça de Deus através de Cristo Jesus que governa aqui na terra, para exercer o direito com equidade, com imparcialidade, para julgar povos e nações, do qual ele reunirá tudo num só propósito e num só coração. E aí haverá paz e justiça e equidade. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.